Convido você a abrir a palavra em segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Nos diz assim a palavra: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Temos aqui uma instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, que era o líder de uma igreja, e ele vai falar desse firme fundamento que permanece inabalável, que está selado, está escrito, está decretado, e que tem duas instruções aqui, essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. A obra de Deus é algo maravilhoso. Quanto mais eu vivo nessa caminhada com o Senhor, mais eu me apaixono por aquilo que Jesus fez por nós. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu conheço o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, o Deus que me amou, o Deus que te amou, o Deus que não se contentou em ter criado todo esse universo, ter criado o ser humano, mas enxergar o homem longe, afastado. Então tomou a iniciativa, enviou Jesus. Jesus veio a essa terra, morreu no nosso lugar para nos libertar, queridos, do pecado. Nos libertar daquilo que nos condenava, a condenação eterna. O pecado nos condenava. E o pecado também nos tornava servos do próprio diabo. Então, Jesus veio nos libertar, tanto do pecado, quanto da carne, do mundo e do diabo. Lá em 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 8, você não precisa abrir, vou citar, diz assim, que aquele que peca é do diabo. Essa ficou terrível condição. Então, Jesus veio e venceu o pecado. Você pode dizer glória a Deus? Jesus venceu o pecado. O pecado era a causa de nos manter prisioneiros. Todo aquele que tem o Senhor, todo aquele que recebe Jesus, que crê em Jesus, isso implica em entender e crer que Jesus veio nos libertar do pecado, da carne, do mundo, da condenação, do diabo. Jesus veio nos libertar. Então não tem sentido pertencermos ao Senhor e continuarmos no pecado. Se isso realmente foi aquilo que Jesus veio nos libertar do pecado. A Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas agora estamos debaixo da graça. Diga aleluia. A graça de Deus. Os 4 mencionaram aqui a obra do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E então, o Espírito Santo em nós é o santificador, é aquele que nos capacita agora a andar no caminho do Senhor. E esta obra é tremenda e é maravilhosa. Quando cremos em Jesus, o recebemos, passamos a ser filhos. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui essa inscrição diz que o Senhor conhece quem lhe pertence. Quem pertence ao Senhor? Todo aquele que recebe Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que o reconhece como Salvador, como Senhor. Mas isso implica em nós entendermos e crermos que Ele veio nos libertar do pecado. Então é a sequência. Se o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, e tem uma parte tão linda na palavra de Deus, que fala que do mesmo jeito que há um registro aqui na terra, e todos nós, né, fomos registrados quando algum bebê nasce, o que o pai tem que fazer? Ir no cartório, registrar, ele sai com um documento, aquela pessoinha, né, passa a ter um nome, e ele é um cidadão aqui desta terra. Uma pessoa sem documento é uma pessoa que está com dificuldades para fazer qualquer coisa no nosso país. Então, tem um documento, um registro aqui de que ele é cidadão
de alguma cidade, cidadão desse Brasil, desse país, dessa nação ou dessa terra. Do mesmo jeito, queridos, a Bíblia fala que existe um livro da vida. Eu gosto tanto dessa parte, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, você também não precisa abrir, mas se alguém está colocando ali a inscrição, pode ser. Jesus estava dando autoridade para os seus discípulos. E ele disse, vão de 2 em 2 e preguem o Evangelho. E eu dou poder a vocês, e vocês podem curar as doenças e podem expulsar os demônios. No poder do meu nome. Jesus então deu autoridade e eles saíram. E nesse momento aqui do relato de Lucas, eles estão voltando desta empreitada. E eles estavam alegres, exuberantes, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem. O poder do mal se manifestando, e eles, pelo nome de Jesus, as pessoas eram libertas. Os demônios tinham que abandonar as pessoas pelo poder do nome de Jesus. E eles estavam tão alegres, achando que isso era o máximo. E Jesus respondeu, olha, não se alegrem apenas com isso, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso vocês devem se alegrar. O motivo da nossa grande alegria é que o nosso nome está arrolado lá no cartório do céu. Amém? Coisa tremenda. Lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai exortar. Lá aquela igreja tinha 2 irmãs, Evódia e Síntique. Se alguém está esperando um bebê, precisa de uma opinião de nomes, né? Olha que legal. Evódia, Síntique. Você pode até escolher, tá? Evódia soa mais aberto, né? Síntique, assim, mais tímido. Mas eram esses os nomes daquelas cooperadoras do Evangelho. E Paulo vai instruir o líder, um dos líderes lá da igreja de Filipos, dizendo, olha, exorta essas 2 irmãs, para que elas vivem concordemente. Acho que elas estavam passando por uma rusguinha. E aí falou para o líder, e ajude-as nesse processo, para que elas vivam em unidade, porque o nome delas está escrito no livro da vida. Elas são amadas do Senhor, elas pertencem ao Senhor, ajude-as a vencer essa dificuldade. E no último livro da Bíblia, lá no Apocalipse, quando nós temos o relato do juízo final, quando todos haverão de comparecer diante do Senhor, e todos os salvos já estarão garantidos, mas na hora da ressurreição de todos, aqueles que viveram nesta terra e que serão julgados, porque a Bíblia diz que todo joelho terá que se dobrar diante do Senhor, amém? Então mesmo aqueles que zombam, que criticam, que não creem, um dia eles estarão diante do Senhor e terão que prestar contas. Então está escrito lá no capítulo 20, versículo 15, aqueles cujos nomes não foram achados inscritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. A condenação, a segunda morte, a condenação eterna. Então existe um livro da vida. E é tão importante. Um dia, o nosso nome foi escrito lá. Se você se entregou ao Senhor, o teu nome está escrito lá no livro da vida. E a Bíblia diz que os anjos naquele dia fizeram festa. Talvez haja festa no céu hoje. Se tem alguém aqui nessa noite que não tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, não tem certeza da sua salvação, não tem certeza de que está pronto, que já foi perdoado dos seus pecados, que crê no nome de Jesus, você pode fazer isso hoje. É a decisão mais importante da sua vida. E hoje mesmo, mediante a tua decisão, a tua escolha, os anjos farão festa e o teu nome estará sendo escrito no livro da vida. Que coisa tão tremenda esta obra. Portanto, o Senhor conhece aqueles que são seus. Ele conhece o nome, o nosso nome está na palma das suas mãos, como diz lá Isaías capítulo 39. E também tem arrolados lá no céu todos os nossos nomes, como se o Senhor precisasse disso, né? É para nós mesmos que esses nomes estão lá, porque o Senhor conhece os que são seus. Mas depois que Ele conhece os que são seus, qual é a próxima inscrição que está selada aqui e que é um firme fundamento? Então, se alguém pertence ao Senhor, e o título dessa mensagem é Sou do Senhor. E agora? Se alguém não é a sua oportunidade hoje de pertencer ao Senhor, de se entregar ao Senhor. Então, o título da mensagem é Sou do Senhor. E agora? O Senhor conhece os que são seus.
Agora diz assim, ó, afaste-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Existe agora um caminho. É como se nós estivéssemos andando por um caminho, por um trilho. Lá em Efésios capítulo 2 fala, né, uma correnteza, que todos nós outrora andávamos. E governados pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, é um trilho do mundo. E nós nem percebíamos muito o que estava certo, o que estava errado. Por quê? Porque era o trilho da maioria. E o trilho da maioria, o trilho da filosofia deste mundo, a Bíblia diz lá na primeira carta de João, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não pode estar nele, porque o amor do mundo, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que está com o Senhor, com a sua palavra, permanece para sempre. Então tem uma correnteza do mundo. E nós estávamos indo. E então chegou um dado momento que nós ouvimos a palavra. Talvez seja nessa noite, talvez foi no culto passado, talvez seja há tantos anos passados, que você ouviu a palavra e você recebeu a Jesus no seu coração. E existe uma guinada, essa guinada é a conversão. Essa expressão é até um sinal de trânsito. Conversão é mudança de direção. Eu vou convergir. Eu estava indo para uma direção e agora virei. Agora eu estou indo para outra direção. Eu estava indo segundo a correnteza do mundo. Mas agora que eu sou do Senhor, o que eu vou fazer? E agora eu vou olhar para o Senhor. E eu vou olhar para aquilo que Ele fez por mim. E Ele me salvou. Ele me salvou do quê? Do poder do pecado, que me condenava, que me deixava escravo do inimigo. Então, todo aquele que professa o nome do Senhor deve abandonar a iniquidade. A Bíblia, na linguagem de hoje, até traduz esse texto no lugar de iniquidade como pecado. É sinônimo. Mas eu peguei aqui no dicionário uma definição de iniquidade que eu achei assim muito prática. Diz assim: iniquidade é tornar normal o que é pecado. Não sentir culpa pelo pecado cometido. De tanto uma pessoa fazer a mesma coisa, já não percebe mais que é pecado. Por isso, não se arrepende, pois já acha que o que faz é absolutamente normal. Então, iniquidade é dar um caráter de normalidade àquilo que é pecado. Aquilo justamente pelo qual Jesus veio nos livrar. Aquilo que Jesus nos livrou, aquilo que Jesus nos libertou. Ele venceu o pecado. Aquele que peca é do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus venceu o poder do pecado, o poder do inimigo, o poder da morte que nos aprisionava por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus venceu. Quando Jesus ressuscitou, Ele garantiu para todos nós a ressurreição um dia, para vivermos eternamente. Nosso espírito já é eterno, mas um dia ressuscitaremos com Ele. Estivemos proclamando esta mensagem, né, da Páscoa, a ressurreição de Jesus, que é a garantia da nossa própria salvação. Uma outra expressão aqui, iniquidade, é o reconhecimento de normalidade em uma ação que é descabida e agressiva. Então, pecado fica mais fácil de entender. O pecado é a transgressão. Tudo aquilo que Deus intenta para nós, diga, Deus é bom, Deus me ama e Deus cuida de mim. Então, tudo que existe de restrição nessa palavra, por trás desta restrição, você deve enxergar um pai amoroso, que é bom e que está cuidando de você. Como os pais que quando veem os filhos fazendo alguma coisa, que os filhos ainda não sabem, as crianças não sabem, mas nós sabemos que pode feri-la, que pode machucá-la e pode até mesmo levá-la à morte. E por isso nós corremos e dizemos não. Eu sempre falando para os filhos, falando para pais na hora de educação de filhos, na hora de disciplinar. Quando? Em que idade que você começa a disciplinar seu filho, ensinando? E aí eu lembro até dos meus filhos, dizia que a única justificativa para a criança muito pequenininha
de você exercer uma disciplina muito forte, é quando ela está correndo risco de vida. Então, quando a criança começa a querer fazer alguma coisa que vai colocá-la em risco, quando ela faz, você explica e a próxima vez você tem que fazer ela sentir, de alguma maneira. Por quê? Porque é um risco de vida. Então, você precisa poupá-la daquilo. É algo muito perigoso. Então, todas as restrições que existem na Bíblia, sem exceção, é porque Deus está olhando para nós e dizendo, não é bom para você, isso vai te afastar de mim, isso vai te fazer sofrer e no fim, isso vai te levar à morte. Só que não é a morte física, a morte é a separação eterna de Deus. Então essa inscrição diz para nós nos afastarmos da iniquidade, se nós confessamos o nome do Senhor. Nós cantamos uma canção aqui, há um tempo atrás, acho que muitos da igreja até lembram dessa canção. Convido vocês a cantarem o refrão comigo, pensando, o começo e o refrão. Nós costumamos muito declarar isso. E os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, cantam muito as verdades de Deus. Cantamos aqui, tua presença é tudo para mim. No mundo, nada vai satisfazer. Jesus é tudo o que eu preciso ter. Essa canção diz assim, és minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver, presta atenção, viver o que canto, mostrando ao mundo, eles têm que ver, que te adoro, meu rei. E agora? Te agradeço, Senhor, e verei para o teu louvor. Agora, olha, como um filho que carrega o teu santo nome, eu proclamarei, o que canto viverei cada dia. Te adoro, meu rei. Amém? Como um filho que carrega o teu nome. Todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Nós precisamos demonstrar ao mundo que adoramos o rei. O mundo está enxergando você agora? Está enxergando? Alguma porçãozinha do mundo que nós estamos aqui, mas nós não somos o mundo. Nós fomos tirados do mundo, amém? A Bíblia diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, vocês foram tirados. Mundo aqui no sentido de sistema deste mundo. Mas quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua faculdade, quando você está com os seus amigos, quando você está naquela conversa, naquela rodinha de conversa, quando você está fazendo os seus negócios, quando você está sozinho assistindo televisão, quando você está sozinho com o seu celular, você ainda é um filho de Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Quando estamos de público, o mundo está nos observando. E a grande graça da palavra de Deus é que não temos que cumprir um sistema de regras, mas nós temos simplesmente que andar naquilo que agora nós recebemos do Senhor. Você não recebeu o Espírito Santo? Quer ver que coisa tão linda que a Bíblia fala? Em Jeremias, capítulo 31, profetizando sobre o tempo que nós vivemos hoje, diz assim, ó, que chegarão dias em que eu firmarei, eu colocarei uma nova aliança, não mais uma aliança com leis escritas na pedra, mas eu imprimirei as minhas leis dentro do coração de cada um. Você está entendendo a diferença? Um código de leis por fora, a gente olha e diz, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer. Mas, a partir do momento que Jesus veio e consumou a obra e nos entregou o Espírito Santo, Ele colocou as suas leis dentro de nós. E agora o Espírito Santo quer nos conduzir a obedecer. Agora não é mais porque você tem que, agora tem que ser porque você quer. Amém? Você quer Deus? Se nós queremos Deus, se nós amamos a Deus, se nós amamos a Jesus, nós nos convertemos. Agora nós temos que olhar para Jesus e querer agradá-lo. Abra lá em Ezequiel, ou se tiver o texto aí na
para vocês acompanharem, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, também profetizando sobre o tempo em que Jesus viria e nos salvaria, entregaria o Espírito Santo, diz assim: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Quem vai ajudar você a obedecer? O Espírito Santo. O que nós precisamos então? Nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Ser sensíveis. Agora entender que antes nós pertencíamos ao mundo, mas agora tem uma firme inscrição selada, dizendo que o Senhor conhece aqueles que são seus. A partir do momento que nós somos do Senhor, nós temos algo para fazer. É tão pequeno o nosso ato, é tão grande a obra do Espírito Santo. Sabe qual é a nossa obra? Diz assim: afaste-se. Afaste-se. Esse é um imperativo, é para mim e para você. Afaste-se da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então nós só precisamos ter uma atitude dizendo: Senhor, isso não te agrada, eu não quero. E então deixar o Espírito Santo convencê-lo. Deixar o Espírito Santo fazer esta obra. Aqui um texto de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Diz: pois Deus é quem efetua em vocês, pelo Espírito Santo, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu gosto de contar a experiência que nós vivemos na nossa conversão. No ano de 1988, que foi o ano da nossa conversão, foi o ano também da Constituição, onde as outras religiões se tornaram permitidas. Até aí era uma dura perseguição a todos aqueles que não fossem da religião predominante. Então existia um preconceito muito grande, uma luta muito grande contra aqueles que não pertenciam à denominação principal, né, do catolicismo, que é o vigente no Brasil. E então, nós, quando nos convertemos pela palavra, nós não conhecíamos igrejas evangélicas. Conhecíamos assim, de ouvir falar, de ter vizinho na casa, de alguns amigos nossos que falavam alguma coisa, mas nós nos convertemos pela palavra. Entendemos esta obra, o Espírito Santo fez uma obra no nosso coração. Então, nós não tínhamos, o que eu acho hoje um grande privilégio para vocês que têm, igreja. Para vocês que têm alguém mais maduro que vai ensinando. Nós não tivemos. O Espírito Santo teve que ir nos ensinando. Então nós não tínhamos a menor ideia do que é que agradava o Senhor e o que não agradava. Nós vivíamos como qualquer pessoa vive por aí, mais ou menos fazendo aquilo que parecia mais correto. No entanto, estávamos longe de saber aquilo que Deus queria ou não. E eu lembro de quantas vezes nós nos alegramos naquela reunião, quando um dizia assim: sabe o que eu senti hoje? Eu fui naquele lugar lá, que eu conversava com os meus amigos, e eu comecei a me sentir tão mal. Não sei, aquela conversa, muita piada suja, muito falar mal dos outros. Eu comecei a me sentir tão mal. Eu acho que o Espírito Santo não estava se agradando disso. Ninguém tinha dito para nós nada. Aí outro, dizendo assim: mas eu era fanática por novela. Sabe que agora eu assisto e está me dando nojo? Eu olho esse negócio, meu Deus, parece que não aguento mais assistir isso. Nós estamos vendo Deus fazendo uma obra. Em cada coisa, em cada situação, em cada lugar. Eu lembro de uma vez em que alguém comentou: eu preciso comprar roupas. Falei: mas por quê? Né? Outra pessoa que falou por quê, né? Uma amiga nossa, estávamos na roda. Disse: porque eu vou olhar para as minhas roupas, parece que nada mais dá certo. Parece que não consigo mais. E assim em cada área, os homens nas conversas, as mulheres nas rodas de conversa, aqui os programas que eram assistidos, tudo o que envolvia a nossa vida, o Espírito Santo foi simplesmente revelando o que não agradava a Deus. Esta obra que é de dentro para fora,
de dentro para fora. Nós simplesmente queríamos agradar ao Senhor e a nossa oração e o nosso clamor era: Senhor, queremos fazer a Tua vontade. A gente lia muito a palavra e queria conhecer, e o Espírito Santo foi fazendo esta obra em nós. Então essa palavra hoje que está tão forte no meu coração, é porque eu sinto que o Espírito Santo está chamando a igreja a um nível de consagração maior. E eu vejo que muitas vezes com a caminhada, nós vamos ficando cheios de iniquidade, que é achar normal, e de tanto que se faz, como todo mundo faz, a gente acaba fazendo e achando que isso é normal. E isso é iniquidade. E eu sinto que Deus está querendo nos chamar. Não importa se você se converteu hoje, ontem, ou se você vai se converter agora, ou se você é convertido há 20, 30 anos. O Senhor está chamando a sua igreja a apartar-se da iniquidade, a ter um coração sensível, a não querer mais aquilo que desagrada o Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos nem fazer distinção numa conversa, numa roda de crítica, numa roda em movimentos ou situações que se vivem, em festas que se vivem, não conseguimos mais fazer distinção. Quem é o cristão e quem não é o cristão? E eu não estou falando de um legalismo, de uma regra que a pessoa, quando ela está sendo vista, ela tem um comportamento. Mas dentro, ela não mudou nada. Eu estou falando de algo diante de Deus, que não importa se ninguém está te olhando. O Espírito Santo habita em você. Fecha os teus olhos um instante. Você sabe que o Espírito Santo está dentro de você e Ele é santo. Ele conhece o profundo da nossa vida. Ele está permanentemente conosco. Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida e tudo o que fazemos. Pode abrir os olhos. É diante dele. Quando a Bíblia diz aquele que professa o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade, é porque é diante dele. É por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. É porque agora somos do Senhor. Então temos que nos apartar. Quero que você abra lá em Efésios. A carta aos Efésios é uma carta tremenda. Do capítulo 1 até o capítulo 3 vai falar sobre a obra da redenção. E no capítulo 4 vai responder a pergunta que é o tema da pregação. Sou do Senhor. E agora? Se você ler o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, está respondendo a pergunta. O capítulo 1 a 3 vai dizer da redenção. Você se achegando ao Senhor, a obra de você pertencer ao Senhor. Então no capítulo 4, e eu vou passar alguns versículos rapidamente, Paulo estava preso no momento que ele escreveu, e o versículo 1 diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amados, eu abro os olhos pela manhã. Primeira coisa que eu penso é que eu pertenço ao Senhor. E eu tenho uma expressão de gratidão. Porque para mim é demais pertencer a Deus. Você tem noção do que é não pertencer a Deus? Não pertencer a Deus é não ser conhecido por Ele. É não ter o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida ainda está condenado. Ainda não faz parte da família de Deus. Mas como você pode ter certeza que você entra para a família de Deus? Crendo em Jesus e se entregando a Ele. Virando e dizendo: Jesus, eu creio que Tu morresse na cruz pelos meus pecados. E agora a vida que eu tenho, eu quero viver para Te agradar. Viver para o louvor da glória do Senhor. Então pertencer ao Senhor é algo tremendo demais. É uma vocação privilegiada. É um grande privilégio ser um cristão. E aquele que tem consciência do grande privilégio que é pertencer ao Senhor, que é carregar o nome do Senhor, carregar o nome de Filho de Deus, também vai viver de acordo com essa vocação. É o apelo de Paulo. Porque muitas pessoas que você convive, queridos, não pertencem à família de Deus. E só o que eles conhecem de Deus é o que eles veem na sua vida. Será que a tua vida está inspirando outros? Será que de tal maneira você está amando ao Senhor, a ponto de se apartar da iniquidade, se apartar do pecado, que é justamente o que Jesus
pagou tão alto preço para nos libertar. Agora, como viveremos de novo nele? Muitas pessoas só conhecem de Deus o que vem na sua vida. Não tanto as palavras, mas as suas próprias atitudes. Mas quando você tem tantas atitudes boas, fale também de Jesus. E quando você não tem atitudes muito boas, fale de Jesus também. E diga, olha, eu estou tentando. E eu sei que Deus vai completar esta obra que começou em mim. E eu ainda sei que eu faço algumas coisas erradas, mas o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e eu quero mudar. Amém? Porque não somos perfeitos, nós não temos que apresentar uma capa de perfeição diante de ninguém. Isso é uma grande hipocrisia. Todos nós temos áreas, ainda que pisamos na bola. Mas o importante é estarmos nos rendendo ao Senhor. Caiu aquele que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da iniquidade. Caiu, se arrepende na hora, levanta, muda de atitude. Caiu diante dos outros, pede perdão a Deus e depois fala para os outros, olha, eu queria pedir perdão para você porque eu fiquei nervoso aquela hora. Não é isso que eu quero para a minha vida. É um processo de estarmos nos apartando da iniquidade. É um processo. Eu estou tomando uma lição, eu quero me apartar. E o Espírito Santo vai me ajudar. Então aqui, vou viver de uma maneira digna da vocação. Aí vem muitas coisas interessantes que tem pela frente, mas eu quero que você vá lá para frente no versículo 25. Coisas bem práticas e pontuais. O capítulo todo é importantíssimo. Mas coisas bem práticas, que estão tão fora do uso, muitas vezes, tão confusas pela prática da iniquidade, que é tornar normal, de tanto que se faz, já não se reconhece mais que aquilo é pecado e fere a Deus e nos fere. Né? Aqui, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar cada um a verdade. Pronto, seja verdadeiro. Se antes você era uma pessoa conversadora, que tinha uma grande lábia, agora que você professa o nome do Senhor, seja verdadeiro. Comece a exercitar isso. Tá? Somos membros uns dos outros. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E eu gosto dessa parte que diz, quando vocês ficarem irados, daí eu falo, ai Senhor, então a gente pode. Então, não é pecado ficar. Agora, depende do que eu faço no momento da ira, eu posso pecar. A ira é um sentimento que nós nos manifestamos contra alguma coisa que nós encaramos como uma injustiça, como uma coisa errada. Então a ira é um sentimento, como a tristeza é um sentimento da alma do ser humano. Então nós podemos às vezes nos irar, mas o que nós vamos fazer? Se na ira eu xingo os outros, na ira eu pequei. Se na ira eu quebro o que tem na minha frente, na ira eu estou pecando. Mas se na ira eu escolho apresentar a Deus a minha indignação, e eu escolho separar as pessoas, dizer, olha, você não tem nada a ver. Quer ver uma coisa que o pastor Juliano acho que até colocou, né? Quem vai ligar para a Oi, para tentar acertar alguma coisa com a Oi. E daí depois de 45 minutos, que passou por 10, muito provavelmente a gente tem um sentimento, né, parecido, quem é dessa área, fica muito incomodado. Então, na ira, não peque. O que é pecar? É aquilo que ele falou, né? Você esquecer que lá atrás tem um funcionário que está fazendo o seu serviço, que está ganhando o seu pão, que não é culpado desse sistema. Então, você se exaltar ou falar com aquela pessoa de maneira não perceber a diferença. Assim é ofender um atendente, assim é tratar mal a pessoa que está te procurando e assim por diante. Mas aqui, na ira, não peque, é uma determinação. Aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Apaziquem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso fala de mágoas, isso fala de dificuldades, de briguinhas, de desentendimentos. Se você quer se apartar da iniquidade, se acerte com o Senhor antes de você dormir. Não deixe a ofensa ficar velha. Se brigou com alguém, se desentendeu com alguém, é chato ter que procurar, é chato ter que pedir desculpa, muito mais chato é entristecer o Espírito Santo. Muito mais chato é escolher ficar com a iniquidade. Muito mais chato. Então, o que é afaste-se é um imperativo, é o que nós temos que fazer. Tomamos a atitude, logo depois o Espírito Santo vem,
nos dando alegria por ter obedecido. Que coisas tão tremendas. Então é assim, ó, afaste-se da iniquidade. Esse é o nosso papel. Esse é o imperativo para nós. Mas depois é o Espírito Santo quem vai nos alegrar, nos dar a graça, nos dar a força e nos incentivar a continuar neste caminho. Assim por diante, aqui tantas coisas, mas o versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados. Não entristeça. Se tiver que te entristecer, prefira. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Um pouquinho antes, no 28, 27 diz: não dê lugar ao diabo. 28 diz: o que furtava, não furte mais. Trabalhe honestamente. Se você tinha um sistema de trabalho um pouco duvidoso, entre num sistema honesto agora. E creio que o Senhor vai te trazer a provisão. Porque Deus se agrada de um trabalho, aquele que trabalha com as suas mãos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Isso, hoje em dia, a iniquidade está geral. Porque nós vivemos num mundo cheio de palavras torpes, de palavras vãs, de chocarrices. Aqui no capítulo 5, versículo 3, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você foi santificado. O Espírito Santo habita dentro de vocês, não é próprio para o santo. Não é próprio para aquele que pertence ao Senhor, que professa o nome do Senhor, que carrega o nome de filho de Deus. Fica falando de obscenidades, fica falando de imoralidade. E aí, é muito fácil de nós entendermos o porquê que se você for sensível ao Espírito Santo, você vai abominar aquelas novelas que aparecem. Porque nas novelas, se você for olhar, aparece tudo isso aqui, versículo 31, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade, obscenidade, adultérios, prostituições, desrespeito, afronta os valores da palavra de Deus. E imagens são sementes. Todos os dias você se expõe àquela imagem. E aquilo vai tornando a pessoa como um sapo que foi jogado na água fria. E aos poucos vai esquentando a água. O sapo vai morrer sem nunca descobrir que foi queimado. Por quê? Ele vai se acostumando à temperatura. Ela vai se aquecendo tão lentamente, vai olhando aquilo, olhando aquilo, olhando aquilo, olhando aquilo, vai se achando tudo normal. Aí hoje, o mundo passando por tanta dificuldade com crianças, com adolescentes, com pré-adolescentes, pensando que o relacionamento é uma gratificação pessoal e perdem totalmente o sentido de um amor que é doação. Você encontrar uma pessoa a quem você vai dar o seu amor e alguém te encontrar para dar o seu amor. E então vai construir um casamento e é construção dia após dia. Então nós temos tantas coisas aqui. E que o resumo de tudo é: o Senhor sabe aqueles que são seus. E se você é do Senhor, agora o que fazer? Aparte-se da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor.